Ei, som. Fala, pessoal. Boa tarde para vocês. Então, nós na última aula já adiantamos, né, a parte dos cordados, das suas características, os protocordados, né, como os urocordados, cordados, cefalocordados, que é essa turminha aqui. E a gente iniciou falando sobre os vertebrados. Esse slide ele é muito bom para a gente organizar o que a gente falou. Lembrando, os cordados são um filo, tá? Nem você tem filo, reino, classe, ordem, tal. Dentro desse filo, ele é informalmente dividido entre os protocordados e os vertebrados. Isso não é uma divisão, digamos assim, taxonômica, não é um reino, filo, classe, as coisas. E aí, dentro da turma que tem coluna vertebral, que são os vertebrados, a notocorda vai dar origem à coluna vertebral, nós vamos ter uma subdivisão, que é da turma que não tem mandíbula, que são uma espécie de peixes sem mandíbulas, como as lampreias e as feiticeiras, que a gente viu lá nas imagens do livro, e a turma que tem mandíbula, que é a turma do gnatostomados. Essa turma que tem mandíbula possui várias classes. Então, só para você ter uma ideia, ó, aqui é o filo e aqui são agrupamentos informais, tá? Aonde as classes, né, reino, filo, classe, as classes vão aparecer entre os condrictes, os teíctes, anfíbios é uma classe, répteis é uma classe, aves é uma classe, mamífero também. Essa turma aqui de peixe, chamado de peixes e tetrápodes, isso é classificado, chamado de superclasse, ou seja, dentro do filo eu tenho uma divisão que reúne várias classes, aí eu chamo isso de superclasse, que é a superclasse peixes e a superclasse e a superclasse dos tetrápodes, que é a turma que tem quatro patas, tá? Então isso aqui nós já vimos, nós já falamos. E aí sobre os vertebrados também nós já falamos, né? A turma que tem coluna vertebral, dividimos nos dois tipos, da gnatos, ó, peixe bruxa, lampreia. Essa turma não tem uma mandíbula, tá? E aí os gnatostomados, que é a turma que tem a mandíbula, igual a gente que articula. O que significa articular? Ela mexe através da maxila, que é o nosso queixão, né? Que o que mexe é o nosso queixo. Isso vai possibilitar uma maior capacidade na captura do alimento, tá? E aí essa turminha do gnatostomados vai ser dividida nas duas superclasses que eu comentei, a dos peixes e as dos tetrápodes. Então vamos entrar nos peixes, que é o objetivo principal dessa aula. A turma tudo aquático, uns de água doce, outros de água salgada, tá? Tem mandíbula. A maioria vai ter a pele recoberta por escamas, que vai ser um anexo epidérmico. O que é o anexo epidérmico? A pele desses animais desenvolve uma estrutura externa. O tecido epitelial, que é o que reveste a pele, ele vai desenvolver outras estruturas, que é o caso que acontece com as nossas unhas, os nossos pelos. São outras estruturas que surgem do tecido que reveste a nossa pele ali, que é o chamado de epiderme, feito de tecido epitelial. Tá? E aí, como a gente viu, todos os cordados possuem a notocorda, tá? Que é uma espécie de eixo de sustentação. Só que nos cordados mais evoluídos, essa notocorda vai desenvolver em uma coluna vertebral. Por isso que entra aquele agrupamento dos vertebrados, tá? E aí tem o tubo nervoso, que vai ser como a medula que como é que fala? Que passa dentro da coluna vertebral. Eles vão ter um anexo embrionário, que é o saco vitelínico. O que acontece? Esses animais, cara, a maioria deles são ovíparos, ou seja, a fêmea, após a fecundação, põe o ovo com o embrião. Para esse embrião viver lá dentro, é necessário ter uma reserva nutricional,
Quem faz esse papel de reserva nutricional é o que nós chamamos de saco vitelínico. São heterotérmicos ou pecilotérmicos. Isso significa o quê? Animais que não conseguem regular a sua temperatura corporal. A gente vai ver isso, falar muito disso, sobre a questão da regulagem da temperatura corporal e circulação sanguínea. Estão intimamente relacionados. Animais que são pecilotérmicos ou heterotérmicos, tá? Ou heterotermos, são animais que, se o ambiente está frio, eles ficam frios. Se o ambiente está quente, eles ficam quentes, diferente do nosso corpo. No calor, a gente começa a liberar o suor para resfriar o corpo, e no frio a gente treme, aumenta a digestão para tentar aquecer o organismo. E a superclasse peixes vão ser divididas nas classes dos condrictes, que é a turma que tem um esqueleto cartilaginoso, tubarão, raia, e a turma dos osteíctes, que são os peixes que vão ter um esqueleto ósseo. Tá? A gente começa com os condrictes. Vários representantes que a gente conhece, esqueleto cartilaginoso. As nadadeiras são pares, peitorais e pélvicas e ímpares na região dorsal e caudal. Vamos ver isso aí, ó. Região dorsal é a região das costas, né? Ó. 1, 2, tá? E aí a gente tem aqui, ó. A pélvica são essas daqui, ó. Tá? O interessante é o seguinte, eles vão ter pares de fendas branquiais. Por quê? Aqui que tem a estrutura respiratória desses peixes, que são as brânquias, né? Que, digamos assim, é um pulmão, entre aspas, dos animais que vivem na água, que é capaz de tirar o oxigênio diretamente da água. O nosso pulmão não tem essa capacidade, né? Se você ficar na água muito tempo, você não vai conseguir respirar, apesar da água estar cheia de oxigênio. E os peixes, o que acontece? Que a gente conhece, que a gente come, que são osteíctes, eles vão ter uma estrutura aqui que protege as brânquias, tá? Diferente do caso dos nossos amigos aí condrictes, que se você pegar aquela, tem tipo como se fosse uma pelinha cobrindo as brânquias. Então, se você mexer ali, você vê claramente a brânquia, tá? E aí aqui a gente vê um pouco dos seus órgãos internos. Eles vão ter uma espécie de cérebrozinho, tá? Essa estrutura chamada de espiráculo é onde ele às vezes jorra água, tá? Como é que funciona, por exemplo? A água entra pela sua boca. Esses animais condrídeos, geralmente a boca dele é na parte de baixo, né? Diferente do peixe, que a boca está na frente da cara dele. Opa. Pegar a canetinha. Como é que vai funcionar? A água ela entra aqui. No que ela entra, ela passa pelas estruturas que são as brânquias e sai por lá de fora. As brânquias elas são altamente circuladas por vasos sanguíneos. Assim, as brânquias retiram gases, oxigênio da água e jogam para os vasos sanguíneos que distribuem para o peixe do animal. Ele vai ter fígado, nadadeira peitoral, estômago, pâncreas, que nem a gente, e o intestino, o testículo dele está aqui. A cloaca é o final do intestino dele, onde que ele libera as fezes e a urina. E aí é o seguinte, alguns pontos importantes. Esses animais cartilaginosos, eles vão produzir um certo óleo no fígado deles, que o óleo não mistura com a água, o óleo é menos denso. Então esse óleo vai ajudar esses animais a regular, diminuir a densidade do seu corpo. Com isso eles conseguem flutuar mais facilmente. Porém, se o tubarão parar de nadar, ele vai descendo e fica no fundo, tá? do mar, do oceano. Um peixe osteícte, ele já vai ter uma espécie de boia lá dentro, onde ele consegue ficar parado na coluna d'água sem precisar nadar. Só que a gente vai ver isso com detalhes, tá? Esses animais eles vão ter um óleo no seu intestino que ajuda eles a ficarem mais leves. Uma especialização interessante é o seguinte:
O intestino, galera, é o nosso órgão no qual nós absorvemos os nutrientes que foram digeridos, tá? Então, para aumentar a nossa capacidade de digestão no intestino desse animal, ele vai ter essa estrutura que funciona como se fosse uma espiral que aumenta o comprimento do tecido do intestino, porque o intestino ele absorve as coisas pela pele dele, né, pelo tecido. Então, quanto mais tecido intestinal, maior a capacidade de absorção. Então, para se aproveitar o espaço, em vez de isso ser simplesmente um túnel, se faz essa estrutura espiral, que é uma válvula chamada de válvula espiral ou tifossole, no qual consegue aproveitar o pequeno espaço na eficiência da absorção de nutrientes. Sobre o corpo desse animal, ele não é feito de escamas, né, o seu revestimento. Ele é feito de placas dérmicas, tá? Aqui está sendo chamado de escamas placóides, mas são placas dérmicas. São placas que se juntam e faz todo esse processo de revestimento, tá, no corpo desse animal. Esses animais, pessoal, eles apresentam muito fecundação interna. O que é fecundação interna? Nós vamos ter o macho tendo um órgão copulatório que é chamado de clasper. E esse órgão copulatório, deixa eu botar aqui para vocês verem. É uma espécie de pênis, né? E ele introduz na fêmea, tá? Por isso que nós chamamos isso de fecundação direta. Ó, esse aqui é o clasper, ok? É a estrutura copulatória do macho. Olha lá. É através disso que ele faz a fecundação interna. A fecundação interna basicamente é isso. É quando o animal introduz uma estrutura... como é que fala? Uma estrutura copulatória na fêmea. Porque vários animais aquáticos, eles vão liberar às vezes o espermatozoide na água, que vai fecundar o óvulo que foi liberado na água, ou seja, é um processo de fecundação que acontece fora o corpo, tá? O seu desenvolvimento é direto, no qual assim, ele não tem estágio larval. Tipo assim, quando nasce, ele já nasce praticamente na forma do adulto. Porém, eles são ovíparos ou ovovivíparos. O que significa isso? Tem tubarão que quando ele nasce, ele já nasce totalmente com a carinha do adulto. Tem tubarão não, que quando ele sai do ovo, ele sai desse jeitinho assim, meio primitivinho e dá uma amadurecidinha, tá? Com o tempo e fica com a cara do tubarão adulto, tá? E agora nós vamos para os peixes ósseos, os osteites. O esqueleto dele é de osso, então isso por si só já o torna mais pesado que o cara que tem um esqueleto de cartilagem. Esse é o que a gente mais encontra, né? Mais comum. Aqui, pessoal, tá a brânquia desse peixe. E aí, o que acontece? Essa brânquia é produzida por essa estrutura chamada de opérculo, que é uma placona, que é onde a gente pega muitas vezes. Deixa eu ver se tem a imagem aqui, ó. A gente pega para ver se o peixe está de boa qualidade, não que você vai comprar o peixe fresco. Isso aqui tem que estar vermelhinho, as brânquias dele lá, ó, tá? Aí, o revestimento do seu corpo já é feito por escamas, já é uma estrutura diferente das placas dérmicas. Aí você tem as nadadeiras e tudo mais. Repara a boca que eu falei, ela está na frente do corpo do animal. E todos eles têm o formato fusiforme, que é o que? Pontudo. Por quê? Eles lidam com o atrito da água passando por eles. Então, esse tipo de formato hidrodinâmico facilita ele a se locomover dentro da água. E uma coisa muito interessante que os peixes osteites vão apresentar, eles vão ter uma linha lateral aqui, que é uma estrutura sensorial, tá? Porque ele percebe no seu entorno. A gente vai falar isso melhor. Seus órgãos. A água vai passar pela boca também, passa pela brânquia e vaza ali pelos
aberturas ali, que no caso, aqui a gente tem um opérculo, né? Por onde a água passa. Só a branca que ela é protegida. Tem o estômago, tudo mais, tudo dentro do que a gente já conhece, as funções. Cérebro, sua medula espinhal, que seria o cordão nervoso, né, que é citado lá no início dos vertebrados, e aqui vai ter uma medula, uma espinha dorsal que protege isso aqui, só que a gente só está falando dos órgãos. E aqui está a famosa bexiga natatória que eu falei com vocês. A bexiga natatória, galera, é uma tecnologia que tem nos peixes, na verdade é que os submarinos usam. Quando o peixe quer flutuar, subir na coluna d'água, ele engole o ar que ele está absorvendo, que ele joga para a bexiga natatória, ela infla igual um balão, aí o peixe sobe. A hora que ele quer descer da coluna d'água, ele libera esse ar, esvazia e desce. E com isso, ele tem uma flutabilidade muito melhor do que a do tubarão. Primeiro, porque ele já tem um corpo mais pesado. E segundo, porque, tipo assim, os osteídeos têm esse avanço evolutivo, sabe? E aí tá. Cadê? Aqui, ó. As escamas recobrindo o corpo, 4 pares de fendas branquiais. Eles já vão apresentar o ânus separado, tá? A urina vai sair por um lugar e o ânus, no qual saem as fezes, os resíduos da digestão, por outro. Lá nos condrídeos já era diferente, é um único canal, que é o que a gente chama de cloaca, né? A fecundação dos peixes pode ser externa ou interna. Externa porque às vezes o macho joga os espermatozoides na água, como eu comentei, que vai encontrar os óvulos da fêmea. Só que esse tipo de fecundação, interessante é o seguinte, é jogar na sorte, né? Você vai liberar um monte de espermatozoide na água, que por atração química vai encontrar com o óvulo. E aí nessa brincadeira toda eu tenho que investir uma grande quantidade de espermatozoides e óvulos para eu ter vários filhos e esses filhos sobreviverem fora do corpo da mãe, né? Porque para sobreviver é muito mais delicado. Agora, quando você tem uma fecundação interna, onde o filho vai ser ali cuidado pela mãe até o seu desenvolvimento, a chance de sobrevivência é maior. Então, fecundações externas, geralmente se produz muitos filhos para tentar ter um sucesso na sobrevivência maior, né? Você vai investir em quantidade, diferente das fecundações internas. Podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Lembrando a diferença, o ovíparo, cara, o desenvolvimento todinho acontece dentro do ovo, o filhotinho já sai pronto. O ovovivíparo, ele parcialmente dentro do ovo e amadurece o resto depois do ovo. O desenvolvimento aqui é indireto. Os peixes produzem uma larvinha, quando ele nasce, ele é uma larvinha chamada de alevino. Aí tem uns rapazes aí que chamam de avelino. Aqui fala com detalhes a respeito da linha lateral, tá, galera? A linha lateral, você pode ver, ó. Você tem a escama aqui. Aí você vai tendo, ela tem umas aberturas onde a água entra. E à medida que a água entra, ela vai variando a pressão dentro desses tubos que estão conectados a nervos, tá vendo? Células, ó, sensoriais. E aí, qualquer variação da água aqui dentro, essas células detectam. Então, vamos supor, se o peixe sentir que tem algum outro peixe do lado dele ali, ele percebe, nadando, ele vai perceber uma movimentação, uma corrente, digamos assim, dentro da água, que vai gerar uma diferença de pressão dentro da água, e aí essas ondulações do peixe nadando chega até aqui e gera um fluxo de água aqui, aonde essas células sensoriais fazem ele perceber um movimento na sua lateral, entendeu? A bexiguinha natatória aí, como eu já mencionei. Aqui a gente tem mais detalhes a respeito da respiração. O fluxo da água pela boca passa pelas brânquias ali, ó, e vai deixando o sangue oxigenado nas brânquias, que estão lotadas de vasos sanguíneos, e assim a gente vai ter uma distribuição desses gases, tá? Sistema circulatório, olha que interessante. O coração dele só tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, tá? Ou seja, o sangue, aqui seria as brânquias, né? Quando ele captura o oxigênio das brânquias, ele vai mandar
um sangue cheio de oxigênio que vai deixando esse oxigênio para as células e aí vai capturando o CO2 dessas células, porque as células pegam oxigênio junto com a glicose, faz energia na mitocôndria e o lixinho dessa reação química é o CO2, que é tóxico, aí tem que ser liberado. Então ele vai distribuindo O2, capturando o CO2 e aí ó, vem para o átrio, que bombeia para o ventrículo e assim sucessivamente, até seguir para as brânquias de novo. A nossa circulação aqui, galera, ela é simples, porque o meu sangue dá uma volta só no coração. Tá? A gente classifica essa circulação como simples. E a respiração é branquial, né? Lógico. Mais um detalhe aqui, ó. O que acontece? Por a minha circulação ter um fluxo, só um único circuito, o meu sangue venoso, que é o sangue rico em CO2, não mistura com sangue arterial. Tá? E aqui a gente tem um resuminho. Os condriques, né? Tubarão e raia. Os peixes vão ser divididos entre os actinopterídeos e os sarcopterídeos. O que é isso? De acordo com a nadadeira deles, eles são divididos nesse grupo. Nadadeira radiada, assim, cheio de raios, e as nadadeiras mais gordinhas, que são lobadas. Geralmente são de peixes mais primitivos e ancestrais. Vamos ver, ó. Os peixes mais primitivos, o que acontece? Eles, tipo assim, deram origem, pela evolução, aos anfíbios. E eles já tinham uma nadadeira mais gordinha, mais quadradinha. Então eles acreditam que esses peixes foram os primeiros a tentarem dar um rolezinho na Terra, entendeu? E aí, ó, eles acabaram... Como é que eles respiravam na Terra? Eles usavam a bexiga natatória que tinha oxigênio guardado para tentar utilizar o ar durante o seu movimento na Terra. Ok? Aí, ó, que você consegue ver uns caras das antigas aí, ó. Selacanto, um peixe primitivo, tá? Então é isso aí, galera. A gente encerra para essa aula aqui e depois vamos para outra. Abraço.